9h13, nós voltamos com o TV Mar News para a gente conversar um pouco sobre a questão do trabalho infantil durante essa situação de pandemia. Com as escolas fechadas para evitar a transmissão do novo coronavírus e a pobreza se acentuando, o trabalho infantil pode parecer, de certa forma, uma saída para que as crianças possam ajudar os pais e as famílias. E a gente vê isso com uma certa preocupação. A gente vai conversar sobre essa situação com a psicóloga Zaira Mendonça, que vai falar sobre os impactos do trabalho infantil exatamente também nessa situação de pandemia, né? Muito bom dia para você, Zaira. Eu queria que você pudesse falar com a gente a respeito dessa situação de pandemia. De fato, ela atenua a questão do trabalho infantil? Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de uma coisa tão triste, né? Mas, de certa maneira, importante. De fato, a pandemia ela acentua todas as vulnerabilidades, né, sociais e emocionais que a gente já tenha, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Então, assim, o combate ao trabalho infantil, ele exige ainda mais agora, nesse momento, medidas protetivas. Por quê? Porque, assim, como você bem colocou no início da reportagem, com as escolas fechadas e a população necessitando de recursos, né, materiais para dar conta da sobrevivência, a criança, ela parece um ser, um elemento que vai transitar em espaço de uma maneira menos, mais rápida, talvez, né? E que possa prover um pouco as necessidades materiais da família. A gente precisa entender alguns fatores, né? Dentre eles, primeiro que em relação à transmissão do vírus, a criança ela é um dos principais vetores de transmissão do vírus e ela é um dos que menos se prejudica em termos de sintomas clínicos. Então, isso também pode levar as famílias a pensar, ele não vai ter nada, ele não é grupo de risco, porque o que a gente acaba vendo, né? Exato. Então, a gente tem que ter cuidado. E quais são os impactos para a formação das crianças que o trabalho infantil pode trazer? Vamos pensar assim, se a criança está num período da vida, que é o momento no qual ela tem maiores aquisições, como a gente fala na psicologia, aquisições no sentido de volume de desenvolvimento, tanto físico quanto mental, psíquico, psicomotor. E aí, quando a gente submete a criança a uma condição a qual o organismo dela, tanto físico quanto mental, não está preparado, a gente atropela etapas de desenvolvimento. E se a gente atropela etapas do desenvolvimento, a gente se desenvolve de maneira amputada, eu costumo dizer, precária, além de todo o risco que a criança está submetida, violência sexual, exploração do corpo dela, né? Ela mesma se machucar, né? Tem muitos riscos que estão associados ao trabalho infantil. E aí, assim, o que eu gostaria de alertar a população é que a gente não precisa naturalizar esse trabalho infantil, sabe, pessoal? Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, mas como é família carente, é melhor estar trabalhando do que estar fazendo besteira. Exatamente. É uma frase, né, que a gente vê se repetir, uma expressão que a gente vê se repetir muito por aí, né? Principalmente na região do interior também do nosso estado. Eles sempre frisam muito isso, as famílias frisam muito. É melhor estar trabalhando do que estar cometendo delitos, do que estar na rua solto, né? Como eles geralmente costumam falar. Isso é muito arriscado, né? Bastante arriscado, porque assim, se eu entender que o desenvolvimento humano, ele necessita, a gente para se desenvolver, a infância é o único período no qual a gente precisa realmente daquela proteção. Se a gente está entendendo a pandemia hoje, como todos nós estamos de certa maneira desprotegidos, entendem, né? Porque assim, a gente está sob o controle de um vírus que a gente ainda não conhece direito. Então estamos nos sentindo desprotegidos. Você imagina, numa época da vida a qual a gente realmente só se desenvolve se o outro, que é o ambiente, cuidar de mim. E se esse mesmo ambiente que cuida de mim é o ambiente que me explora. Eu recebo mensagens afetivas, como eu vou dizer, ambivalentes o tempo todo. Amor e a exploração, amor e a ódio. E aí a gente se desenvolve de uma maneira, a criança, completamente insegura. E as sequelas, elas são trágicas.
né? Enfim, trágicas. E a gente está falando aqui de um público, às vezes, né? Como você bem colocou, de famílias que, às vezes, elas não realmente não fazem na maldade, sabe? Elas não compreendem que o organismo da criança ele não tem preparação física e nem psicológica, porque a gente é um todo, né? Psicológico e físico, para compreender aquele universo, né? E entender que aquilo não é natural para a infância. A infância, para ela se desenvolver saudável, ela precisa brincar, conversar, rir, estudar, claro, ter responsabilidade. As pessoas até confundem. Ah, não, meu filho não pode lavar um prato, não pode forrar uma cama. Isso não é trabalho doméstico, isso é colaborar com as atividades de vida diária. Mas o trabalho não. O trabalho é algo que a Organização Internacional do Trabalho, na verdade, é que puxa essa campanha desde 2002. Ou seja, ainda é uma campanha recente. Por isso que a gente agradece o espaço para a gente estar alertando a sociedade sobre o combate ao trabalho infantil. Zaira, a gente percebe também que é uma prática muito comum nas casas também se colocar a responsabilidade da casa e dos irmãos menores, né? Também, geralmente, as meninas que ainda são crianças, que geralmente têm 7, 8 anos, nessa faixa etária para cima, é uma forma também de exploração de trabalho infantil? Isso também pode mexer com todo o psicológico e o preparo físico, a formação física e psicológica da criança para o futuro? É uma excelente colocação sua. Como é que a gente pode diferenciar o que seria a exploração do trabalho e atividade de vida diária cotidiana? O peso da responsabilidade. Exato. A partir do momento, né, que as meninas, elas são colocadas no lugar de responsáveis por um irmão, de verdade. Uma coisa é brincar com ele aqui na sala, ou onde for, né, na rua, ainda no interior. Acho que a gente ainda tinha essa possibilidade, né, antes da pandemia, numa praça. Uma coisa é você estar brincando ali, você não é responsável, tem um adulto de referência. Outra coisa é esse adulto de referência, a qual ele também é o protetor dessa criança que está sendo explorada. Veja que rede complexa de afetos. Porque se minha mãe, ou meu pai, ou minha avó, ou meu vizinho, ou quem cuida de mim, me coloca para cuidar do outro, como se eu fosse ele, imagina o peso, a pressão, o medo de errar, né? E aí a gente sabe que com medo a gente não toma as melhores decisões. E a gente é adulto. Você imagina uma criança que não tem, de fato, recursos psíquicos, né? E aí físicos, já falei, mas recursos mentais de elaborar e tomar a melhor decisão. É por isso que a gente vê acidentes, né? Então, assim, a gente tem que ter muito, muito cuidado e refletir. Peraí, eu tenho quantos filhos? Como é que eu vou fazer para gerenciar a minha rotina? Tá difícil com a pandemia? Tá. Pior ainda, de fato. Só que aí estamos quase todos em casa. Levar o filho para o seu ambiente de trabalho é uma alternativa? Às vezes sim. Mas não submete ele ao trabalho, assim, com o peso da responsabilidade. O ponto é esse. Uma coisa, vai lavar um copo aqui, é completamente diferente de você ter que cuidar. Olha só que responsabilidade, né? A gente que é adulto se sente vulnerável para cuidar de uma criança, de um bebê. Verdade. A Zaira, a gente também tem um contexto também em toda essa história em relação à volta à inserção dessa criança depois desse período de pandemia, para que ela seja inserida novamente na escola, depois que a família já se habituou a ela estar, então, ajudando, né, a família diante de atividades laborais. E isso acaba também replicando um ciclo de pobreza que poderia ter sido quebrado naquela criança se ela tivesse continuado estudando para conseguir um futuro melhor. Outra excelente colocação sua, né? Porque a gente realmente precisa associar o trabalho infantil a gente impossibilitar futuros diferentes. Quando a gente combate essa questão do trabalho infantil, a gente tem a possibilidade de acabar ou reduzir essa transmissão geracional que o nosso país tem da pobreza, né? E eu sempre penso assim, se eu atuo diretamente enfrentando o trabalho infantil, além de proteger a infância e tudo isso que a gente estava tratando anteriormente, eu oportunizo outro futuro para essas crianças. Porque, assim, entendam que eu vou associar uma coisa que pode aparentemente não ter nada a ver, mas tem tudo a ver.
gravidez na adolescência. As meninas com 12, 13, 14, eu trabalho aqui em Maceió, minha gente, num CRAS, né, que é diretamente com a população vulnerável. E se eu entendo que eu vejo lá as meninas de 12, 13, 14, 15 anos tendo filhos. Isso é só porque elas queriam namorar? Não, é porque elas já foram submetidas a um universo adulto muito antes havia trabalho infantil. Então, elas não entendem que elas têm outra possibilidade de estar no mundo que não seja através da maternidade e através do trabalho excessivo e de uma responsabilidade a qual elas precisam assumir. Então, assim, e aí com a volta, enfim, com a pandemia e com o afastamento da escola, hoje, eu consigo perceber, pessoal, que tem famílias que estão sentindo a falta da escola. E eu acho que isso é positivo, entende como é? Porque talvez as famílias estão se dando conta de que, eita, poxa, além de ocupar meu filho, né? Ele estava na escola, ele estava se desenvolvendo, ele estava brincando, interagindo com pares, com colegas. Porque, assim, a partir do momento que está todo mundo dentro de um ambiente pequeno, né, se degladiando, eu digo isso porque a gente, classe média, a gente está ouvindo relatos de colegas, amigos, né, que estão numa situação familiar complexa por causa da pandemia, tendo excesso de trabalho com as crianças. Você imagina a população vulnerável. É verdade. Zaira, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, esclarecendo para a gente essa temática tão pertinente a ser discutida. Eu poderia passar a manhã inteira conversando com você sobre essa situação, tá? Obrigada pela tua participação aqui. Tenha um excelente dia. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade. Bom dia. Olha só, a gente agora vai ao vivo com informações de Viderlan Araújo. Viderlan, bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Olá, Barlane Santos, um abraço para você, ótimo dia para os telespectadores da TV Mar. Nós estamos no bairro Farol, mais precisamente nesta rua aqui, que é a rua Aldeir Lima Aguiar Peixoto. Aqui do lado fica o Clube de Engenharia e um mirante muito bonito, que dá uma ideia panorâmica da região sul aqui de Maceió. Nesse local aqui, existem algumas casas, algumas residências que nós tentamos conversar com a população, mas até o presente momento o ambiente ele acaba muito tranquilo, sendo muito tranquilo pelo dia, mas à noite a hostilidade toma conta. E todo o processo de descarte irregular de lixo que você está acompanhando aqui tem tirado também o sossego das pessoas. A nossa reportagem, inclusive, recebeu a denúncia de que à noite o ambiente também acaba se transformando em um ponto vulnerável para meliantes cometer atos de violência. O que o mato está tomando conta, por exemplo, dessa região, no lado esquerdo do vídeo, já dá para perceber. Mas do lado de cá, a situação ainda é pior, porque metade da rua está sendo tomada por esse lixo. O descarte acaba sendo feito de forma irregular e eu posso passar aqui para os telespectadores e para você, minha querida Barlane Santos, que aqui tem de tudo. Tem sofá queimado, tem restos exatamente de vidro que foi utilizado como para-brisa de veículos, tem caramujo aqui também, olha só, que pode, inclusive, estar carregando algumas doenças para quem passa nesse local. E dá para perceber aqui também que tem uma carga enorme de entulhos. Pessoas que vêm no decorrer do dia, jogam os restos de obra daquilo que um dia serviu em sua residência e acaba descartando neste local. Me parece, acompanhando aqui, que o processo de recolhimento de lixo já tem um bom tempo. Por quê? Porque já existe uma vegetação em determinados pontos aqui, nesta rua. Faz, inclusive, sentido lá na frente, a Avenida Cônego Machado, que tem algumas universidades, tem um centro universitário, SESMAC também ali na frente, ou seja, um local de alto fluxo e que no decorrer do dia acaba também servindo para ser ponto de descarte irregular de lixo, que acaba impedindo que essa via que daria para trafegar com idas e vindas de carros, apenas um veículo passe por vez, porque metade dela está sendo tomada pelo lixo. Um outro detalhe que nós podemos classificar aqui muito importante, tem muita quentinha, muita marmita, tem muita coisa que é utilizada para almoço, para self-service, sendo descartada nesse local. Sofá velho, por exemplo, ali, aqui também tem mais um sofá, tem galhos de árvores aqui que dá para perceber que esse ambiente está sendo realmente utilizado por muitos e muitos anos aí, ou muito tempo, pelo menos posso colocar assim, como um ponto de descarte irregular. Tem aqui um sofazinho velho aqui, ó, que poderia ser servido. Deixa eu tentar pegar esse bicho aqui. Ó, a situação.
E todos esses materiais que nós estamos mostrando aqui surgiu, inclusive, através de denúncia feita pelos telespectadores, chamando a nossa produção. Outro ponto que nós podemos colocar, para você se situar aí em casa, esse ponto aqui à noite, que é considerado aqui um ponto muito vulnerável para atos de violência, ele precisa sim passar por um processo muito melhor de iluminação. E alguns moradores aqui da região, alguns inclusive que não quiseram se identificar, eles chamaram também a nossa reportagem nesse momento para poder conversar com a gente, mas não quiseram mostrar o rosto, não quiseram conversar com a gente aqui dentro dessa proposta que nós tínhamos de tentar trazer um desses moradores para poder conversar diante de todo esse problema. Primeiro, a situação que fica vulnerável durante a noite e o descarte irregular de lixo, como o Chico está mostrando aí, tem muita sujeira nesse local e é preciso sim que as autoridades passem por aqui para poder recolher esse lixo e dar uma ideia muito melhor de integridade para as pessoas que pelo menos se utilizam desse local. Dá para perceber aqui do lado, se o Chico mostrar rapidinho, tem muitos taxistas. Todos os dias, isso é um ponto de parada de vários taxistas aqui nesse local. Então, ou seja, tem uma certa frequência de pessoas na região, uma certa frequência de trabalhadores aqui nesse local pelo dia, mas à noite acaba sendo um canto muito hostil e com esse péssimo exemplo, nessa má educação, que pessoas se utilizam desse local para fazer esse ponto aqui como um ponto irregular. Vou passar mais uma vez o endereço, é a rua Aldeir Lima Aguiar Peixoto, que fica aqui no Farol, dá sentido à Avenida a Rua Cônego Machado, né, próximo ali ao Centro Universitário SESMAC. Esse ponto que nós nos encontramos aqui faz parte também do cruzamento e do encontro da rua Capitão Samuel Lins com a rua Aldeir Lima Aguiar Peixoto, que é essa rua que o Francisco Nogueira está mostrando em tom de denúncia, nós da TV Mar Canal 25 e prestação de serviços para a sociedade, fazendo o nosso papel, cobrindo, trazendo exatamente o fato e mostrando muitos detalhes no decorrer da nossa programação. Eu vou continuar nas ruas da capital alagoana na manhã desta sexta-feira com o repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Eu volto com você nos estúdios. Orlando Santos. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Gente, olha só, a gente conversou agora há pouco sobre a questão de trabalho infantil, né? E eu tenho aqui para vocês de que forma que a gente pode fazer denúncia do trabalho infantil. A gente pode denunciar através do Conselho Tutelar da nossa cidade, da Delegacia Regional do Trabalho mais próximo também à sua casa, as Secretarias de Assistência Social ou diretamente com o Ministério Público do Trabalho. Ou você também pode fazer denúncia através do telefone 0800 644 3444. Repetindo, 0800 644 3444. Lembrando que o Ministério Público do Trabalho, no site do Ministério Público do Trabalho, você também pode fazer a denúncia de forma online, tá bom? Agora a gente vai conferir quais são os principais destaques da Gazeta Web acessando www.gazetaweb.com. A gente tem aqui, dentro de 24 horas, Covid-19 avança 13% nas tribos alagoanas e atinge 35 índios, diz governo federal. Inquérito vai aferir extensão de danos urbanísticos em bairros com rachaduras. Promotor quer buscar soluções arquitetônicas para espaços vazios nesses locais. E a gente tem aqui eleições em Atalaia, ex-secretária de Estado Ceci Rocha lidera a intenção de votos. Efeitos da pandemia, cresce o número de suicídios na Ponte do Reginaldo e Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual cobra solução. Em São José da Laje, caminhão tomba, cai de ribanceira e deixa 2 feridos no interior. 30% e 100%. Descontos exclusivos em débitos tributários seguem até sexta-feira, até hoje. Vai perder esta, Mano Walter, é a atração alagoana da live do São João do Nordeste. Enquanto bebiam, homem é morto e outro fica ferido após serem baleados no Agreste. Esses são os destaques da manhã de hoje aí no portal Gazeta Web. Para você que está nos acompanhando, é só acessar www.gazetaweb.com e além de você acompanhar a nossa programação ao vivo, também vai seguir muito bem informado, tá bom? A gente vai então dando um intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.